O cheiro de urina e fezes humanas misturava-se ao ar úmido e sufocante da masmorra, criando uma atmosfera nauseante que penetrava cada poro da pele descarnada. As pedras rugosas do calabouço pareciam suar uma umidade pegajosa e fria, enquanto o som distante de risadas embriagadas ecoava pelos corredores de pedra, contrastando brutalmente com os gemidos abafados que escapavam dos lábios ressecados do prisioneiro. Suas mãos, outrora firmes ao segurar o cajado de madeira rústica nas margens do Jordão, tremiam incontrolavelmente contra as correntes oxidadas que cortavam seus pulsos em feridas abertas e supuradas. O corpo magro, consumido por meses de privação e tortura psicológica, curvava-se sobre si mesmo como uma árvore quebrada pelo vento, enquanto os cabelos longos e emaranhados grudavam no rosto suado, formando uma cortina suja que mal escondia os olhos fundos, mas ainda ardentes de uma fé inabalável. A barba, que um dia fora o símbolo de sua consagração profética, agora pendia em fios desgrenhados, manchada de sangue seco e saliva, testemunha silenciosa de dias intermináveis de interrogatórios brutais e humilhações calculadas. Mesmo ali, naquele antro de desespero onde a luz do sol jamais tocava, onde o som das correntes era a única música que seus ouvidos conheciam há meses, onde a fome roía suas entranhas como um animal faminto, sua voz ainda murmurava orações em aramaico, palavras que fluíam como água cristalina em meio àquela podridão, palavras que eram ao mesmo tempo súplica e resistência, lamento e louvor. Mas como um homem que batizava multidões sobre o sol dourado da Judéia chegou a este fim tão terrível e desolador? A história de João começara muito antes, quando ainda nem sequer existia, quando era apenas uma promessa sussurrada nos ouvidos de dois corações desesperançosos que já haviam abandonado qualquer esperança de descendência. Zacarias, sacerdote do Templo de Jerusalém, homem de idade avançada cujas mãos calejadas conheciam cada ritual sagrado, cada oração matinal, cada gesto litúrgico que conectava o povo eleito ao Altíssimo, caminhava pelos corredores de mármore do templo com o peso da esterilidade gravado em sua alma como uma cicatriz profunda. Isabel, sua esposa, mulher de virtudes irrepreensíveis cujo ventre permanecia vazio como um deserto sem chuva, chorava em silêncio as lágrimas amargas da mulher que não podia dar continuidade à linhagem sagrada. A sociedade da época não perdoava a esterilidade, especialmente em uma família sacerdotal, onde a bênção divina deveria manifestar-se através da fertilidade e da multiplicação. Os sussurros maldosos ecoavam pelos becos de Jerusalém, especulações cruéis sobre qual pecado oculto teria merecido tal castigo celestial, que transgressão secreta teria fechado o ventre de Isabel e tornado estéril a semente de Zacarias. Mas foi exatamente neste contexto de desespero e humilhação social que a intervenção divina se manifestou de forma extraordinária. Durante um de seus turnos regulares de serviço no templo, quando o incenso subia em espirais perfumadas diante do altar sagrado e as orações matinais preenchiam o ar com sua solenidade ancestral, Zacarias experimentou uma visão que mudaria não apenas sua vida, mas o curso da história humana. O anjo Gabriel, mensageiro celestial cujas palavras tinham o poder de alterar destinos e inaugurar eras, apareceu-lhe com uma promessa que desafiava todas as leis naturais e todas as expectativas humanas. Isabel conceberia um filho na sua velhice, um filho que seria grande diante do Senhor, que não beberia vinho nem bebida fermentada, que seria cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, que converteria muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, que caminharia adiante do Messias no espírito e poder de Elias para preparar um povo bem disposto para o Senhor. A incredulidade de Zacarias diante de tal promessa custou-lhe a voz até o nascimento do menino. Um silêncio forçado que serviu tanto como punição pela desconfiança, quanto como preparação contemplativa para o milagre que estava por vir. Durante meses, Isabel carregou em seu ventre envelhecido a criança prometida, sentindo cada movimento como uma confirmação da fidelidade divina, cada chute como um lembrete de que Deus não estava limitado pelas limitações humanas, cada momento da gravidez como uma restauração de sua dignidade perdida diante da comunidade que havia julgado amaldiçoada. O nascimento de João foi celebrado não apenas pela família, mas por toda a vizinhança, que reconheceu naquele evento um sinal inequívoco da benevolência divina.
Quando Zacarias recuperou sua voz no 8º dia, durante a circuncisão da criança, seus primeiras palavras foram de louvor e profecia, declarando que aquele menino seria chamado profeta do Altíssimo, que caminharia adiante do Senhor para preparar seus caminhos, para dar ao seu povo conhecimento da salvação pela remissão dos seus pecados. As palavras proféticas de Zacarias ecoaram pelos montes da Judéia como uma proclamação oficial de que uma nova era estava nascendo, de que aquela criança seria o precursor de algo muito maior que qualquer mente humana poderia compreender completamente. João cresceu no deserto, longe das contaminações da civilização urbana, longe das seduções do poder político e religioso estabelecido, longe das tentações que corrompiam tantos filhos de Israel. Sua educação foi fornecida pela própria natureza, suas lições aprendidas na observação dos ciclos naturais, sua espiritualidade moldada pelo silêncio contemplativo dos espaços abertos, onde apenas Deus podia ser ouvido sem interferência. O deserto da Judéia, com suas rochas escarpadas que brilhavam como bronze sobre o sol implacável, com seus vales profundos onde ecoavam os gritos das águias, com suas noites estreladas onde o céu parecia tocar a terra, tornou-se sua escola teológica, seu seminário espiritual, sua universidade mística. Ali, sob a tutela invisível mas constante do Espírito Santo, João aprendeu as lições que nenhuma instituição humana poderia ensinar. Aprendeu que a verdadeira força não vinha dos músculos, mas da convicção interior. Aprendeu que a verdadeira sabedoria não se encontrava nos pergaminhos dos escribas, mas na contemplação direta da majestade divina manifestada na criação. Aprendeu que a verdadeira autoridade não derivava de posições hierárdicas, mas da autenticidade espiritual e da coragem moral. Aprendeu que a verdadeira riqueza não consistia no acúmulo de bens materiais, mas na pobreza voluntária que libertava a alma para voos mais altos. Sua alimentação consistia em gafanhotos e mel silvestre, uma dieta que parecia grotesca aos padrões urbanos, mas que representava uma escolha deliberada de simplicidade radical e dependência total da providência divina. Cada gafanhoto mastigado era uma declaração de independência das estruturas econômicas opressivas. Cada gota de mel selvagem era uma comunhão com a doçura natural que Deus havia criado para sustentar seus filhos fiéis. Sua vestimenta de pelos de camelo, presa por um cinto de couro, não era apenas uma questão de praticidade no ambiente desértico, mas uma identificação consciente com Elias, o profeta que havia confrontado os poderes estabelecidos de sua época com coragem sobrenatural. Se isso está te tocando de algum jeito, aproveita agora e se inscreve, tem muito mais vindo por aqui. Quando João finalmente emergiu do deserto para iniciar seu ministério público, sua aparência causou um impacto visceral em todos que o encontraram. Não era apenas sua aparência física inusitada que chamava a atenção, mas algo muito mais profundo e perturbador. A autoridade espiritual que emanava de cada gesto, de cada palavra, de cada olhar. Suas palavras não eram simplesmente ensinamentos religiosos convencionais, mas pronunciamentos proféticos que cortavam como espadas afiadas através das pretensões e hipocrisias de uma sociedade espiritualmente adormecida. Quando gritava nas margens do Jordão, convocando o povo ao arrependimento, sua voz ecoava como o rugido de um leão, despertando consciências entorpecidas, confrontando pecados ocultos, expondo injustiças sistemáticas. As multidões acorriam de todas as partes da Palestina para ouvi-lo e serem batizados por ele. Fariseus e saduceus, escribas e anciãos, cobradores de impostos e soldados, prostitutas e comerciantes, pobres e ricos, todos vinham ao Jordão atraídos por algo que não conseguiam definir completamente, mas que reconheciam instintivamente como autêntico e transformador. O batismo que João administrava não era apenas um ritual simbólico, mas uma experiência de morte e ressurreição, um mergulho literal e metafórico nas águas que representavam tanto a purificação dos pecados passados quanto o compromisso com uma vida radicalmente nova. Mas foi exatamente essa popularidade crescente e essa influência espiritual inegável que começaram a incomodar as autoridades estabelecidas. Herodes Antipas, tetrarca da Galiléia e filho do terrível Herodes o Grande, observava com crescente inquietação a multidão que se ajuntava ao redor do profeta. Não era apenas uma questão de ciúme político, embora certamente houvesse isso também,
mas uma percepção aguda de que João representava um tipo de liderança que não podia ser controlada, manipulada ou corrompida pelos mecanismos usuais do poder temporal. Herodes era um homem consumido por suas próprias paixões e ambições, um governante que havia sacrificado qualquer resquício de integridade moral no altar da conveniência política. Seu casamento com Herodias, ex-esposa de seu próprio irmão Filipe, era não apenas um escândalo pessoal, mas uma violação flagrante da lei mosaica que proibia explicitamente tais uniões incestuosas. Para a mentalidade judaica da época, tal transgressão não era apenas um pecado privado, mas uma profanação pública que contaminava toda a comunidade e atraía a ira divina sobre a nação inteira. João não podia permanecer silencioso diante de tal abominação. Sua consciência profética, moldada por décadas de comunhão íntima com o Altíssimo, compelia-o a falar a verdade independentemente das consequências pessoais. Suas denúncias contra Herodes não eram motivadas por ambição política pessoal, nem por desejo de criar problemas, mas por uma compulsão espiritual irresistível que a obrigava a ser a voz de Deus em uma geração que havia perdido a capacidade de distinguir entre o sagrado e o profano, entre o justo e o injusto, entre o que agradava a Deus e o que provocava sua indignação. Não te é lícito possuir a mulher de teu irmão, declarava João publicamente. Suas palavras ecoavam pelos mercados de Jerusalém, pelas sinagogas da Judéia, pelos acampamentos ao longo do Jordão. Cada repetição desta acusação era como um martelo batendo na forja da consciência pública. Cada proclamação uma denúncia que não podia ser ignorada nem silenciada pelos mecanismos usuais da propaganda oficial. Herodes descobriu que não podia simplesmente desmentir ou minimizar as acusações de João, porque a reputação de integridade do profeta era impecável e sua autoridade espiritual era reconhecida até mesmo por aqueles que não concordavam completamente com seus métodos ou mensagens. Herodias, por sua vez, experimentava uma fúria que ia muito além do simples constrangimento pessoal. Como mulher que havia construído sua posição social através de manobras matrimoniais calculadas, ela percebia que as denúncias de João ameaçavam não apenas sua reputação atual, mas toda a estrutura de poder que ela havia cuidadosamente construído ao longo dos anos. Sua ira contra o profeta era alimentada não apenas pela humilhação pública, mas pelo medo visceral de perder tudo o que havia conquistado através de seus casamentos estratégicos. A prisão de João foi, portanto, inevitável, mas também revelou o caráter covarde e hesitante de Herodes. O tetrarca sabia que João era um homem justo e santo, admirava secretamente sua coragem moral e até mesmo gostava de ouvi-lo falar, embora suas palavras o perturbassem profundamente. Esta ambivalência tortuosa, admiração e ressentimento, fascínio e medo, caracterizou toda a relação entre Herodes e seu prisioneiro. Herodes não ousava matar João diretamente, tanto por medo da reação popular, quanto por uma superstição primitiva que o advertia contra derramar o sangue de um profeta verdadeiro. Assim, João foi lançado na fortaleza de Máqueros, uma prisão localizada em um penhasco desolado a leste do Mar Morto, um lugar onde o vento uivava constantemente através das pedras, onde o calor do dia era sufocante e o frio da noite era penetrante até os ossos. As condições do cárcere eram deliberadamente desumanas, projetadas não apenas para punir, mas para quebrar o espírito do prisioneiro. As paredes de pedra bruta suavam umidade constante, criando um ambiente onde mofo e fungos cresciam livremente, onde o ar era pesado e difícil de respirar, onde a escuridão era quase total, exceto pelos raros momentos quando um guarda trazia uma tocha fumegante, que mais intensificava as sombras do que as dissipava. A comida consistia em restos pútridos e água suja, uma alimentação calculada para degradar não apenas o corpo, mas a dignidade humana. Os guardas, instruídos por Herodias através de intermediários, submetiam João a humilhações constantes, cuspadas, insultos, provocações sexuais, tentativas de forçá-lo a negar sua mensagem profética em troca de melhores condições. Mas mesmo diante de tudo, sua fé não vacilou. As orações continuavam a fluir de seus lábios ressecados como água de uma fonte inesgotável. Suas súplicas ao Altíssimo enchiam o calabouço com uma presença que os próprios guardas não conseguiam explicar nem ignorar. Durante os longos meses de cativeiro, João experimentou não apenas o sofrimento físico, mas uma angústia espiritual ainda mais profunda.
Através dos relatórios que ocasionalmente chegavam até ele, soube que Jesus, aquele a quem havia batizado e proclamado como o Cordeiro de Deus, estava realizando milagres extraordinários e pregando às multidões com uma autoridade divina inegável. Mas João também percebia que o ministério de Jesus não estava seguindo exatamente o padrão que ele havia esperado. Onde estava o machado posto à raiz das árvores? Onde estava o fogo purificador que deveria consumir toda a impiedade? Onde estava o julgamento severo que deveria separar o trigo do joio? Esta tensão entre expectativa profética e realidade messiânica atormentava João mais do que qualquer tortura física. Enviou discípulos para perguntarem diretamente a Jesus: És tu aquele que havia de vir ou esperamos outro? A resposta de Jesus, embora reconfortante em sua essência, não resolveu completamente a perplexidade profética de João. O Messias estava realmente presente e ativo, mas sua metodologia era diferente do que qualquer profeta havia antecipado completamente. Enquanto isso, no palácio de Herodes, as festas continuavam com uma extravagância obscena que contrastava brutalmente com o sofrimento na prisão. Herodias planejava cuidadosamente sua vingança final contra o profeta que havia humilhado publicamente seu casamento adúltero. Ela sabia que não podia simplesmente convencer Herodes a executar João através de argumentos diretos, mas teria que usar métodos mais sutis e manipulativos. A oportunidade perfeita apresentou-se durante a celebração do aniversário de Herodes, um evento que reuniu todos os nobres, oficiais militares e dignitários da região em uma orgia de bebida, comida e entretenimento sensual. Salomé, filha de Herodias com seu primeiro marido, havia crescido para tornar-se uma jovem de beleza extraordinária, mas também de uma sensualidade calculada e manipulativa que havia herdado diretamente de sua mãe. Durante a festa, quando o vinho havia embriagado suficientemente os convidados e o próprio Herodes estava intoxicado não apenas pelo álcool, mas pela atmosfera hedonística da celebração, Salomé executou uma dança que era simultaneamente arte e sedução, performance e provocação. A descrição desta dança sobreviveu através dos séculos, precisamente porque representou um momento decisivo na interseção entre beleza e maldade, entre talento artístico e manipulação política. Salomé movia-se com uma graça felina que hipnotizava todos os presentes, seus véus fluindo como água ao redor de seu corpo jovem, seus gestos calculados para despertar não apenas admiração estética, mas desejo carnal. O ritmo da música parecia sincronizar-se com os batimentos cardíacos dos espectadores masculinos, criando uma atmosfera encantamento erótico que nublava qualquer resquício de julgamento moral ou prudência política. Herodes, completamente enfeitiçado pela performance e pelo efeito que ela estava causando em seus convidados importantes, fez o juramento fatal que Herodias havia antecipado e para o qual havia preparado sua filha. Pede-me o que quiseres, e eu te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Estas palavras, pronunciadas diante de testemunhas ilustres, em um momento de êxtase sensual, tornaram-se uma armadilha da qual Herodes não conseguiria escapar sem perder completamente sua credibilidade como governante. Salomé, seguindo as instruções previamente recebidas de sua mãe, não hesitou nem demonstrou qualquer perturbação emocional ao fazer seu pedido terrível. Quero que imediatamente me des num prato a cabeça de João Batista. O silêncio que se seguiu a estas palavras foi carregado de uma tensão quase insuportável. Herodes percebeu imediatamente que havia sido manipulado magistralmente, que sua própria luxúria havia sido usada como instrumento para forçá-lo a cometer um ato que sua consciência rejeitava visceralmente. Mas a pressão social e política era irresistível. Cancelar o juramento diante de tais testemunhas significaria não apenas humilhação pessoal, mas perda de autoridade governamental. Um governante descobriu-se preso em uma armadilha que ele próprio havia construído através de sua fraqueza moral e sua suscetibilidade à manipulação feminina.
De volta ao calabouço, João percebeu através de sinais sutis que algo definitivo estava se aproximando. Os guardas pareciam mais nervosos, sussurravam entre si com uma urgência que não demonstravam anteriormente, evitavam fazer contato visual com o prisioneiro. O ar mesmo parecia carregado de uma tensão diferente, uma eletricidade sinistra que anunciava o clímax de uma tragédia que havia sido construída lentamente ao longo de meses de sofrimento crescente. Quando finalmente ouviu os passos pesados ecoando pelo corredor de pedra, quando viu a luz da tocha aproximando-se de sua cela, quando percebeu que o guarda carregava algo que brilhava metalicamente na penumbra, João não demonstrou medo nem desespero. Seu corpo era frágil, mas sua alma já era eterna. As correntes que prendiam seus pulsos eram apenas símbolos temporários de uma liberdade que nenhuma autoridade terrena podia realmente confiscar. Sua voz, que havia proclamado a vinda do reino de Deus às multidões, elevou-se uma última vez em oração, não pedindo libertação física, mas entregando seu espírito ao Deus que havia servido com fidelidade inabalável desde o ventre materno. O ato final foi executado com uma brutalidade que refletia não apenas a covardia de Herodes, mas a malignidade calculada de Herodias. Não era suficiente simplesmente executar o profeta, era necessário degradar sua dignidade humana, transformar sua morte em espetáculo, apresentar sua cabeça decepada como troféu de uma vitória sórdida sobre a consciência moral e autoridade espiritual. Salomé recebeu a cabeça de João em um prato de prata, como se fosse uma iguaria exótica servida para o entretenimento dos convidados. A imagem desta jovem segurando a cabeça ensanguentada do profeta tornou-se um símbolo duradouro da corrupção humana, da forma como a beleza pode ser usada como um instrumento do mal, da maneira como o poder político pode ser pervertido para satisfazer vinganças pessoais. Mas a morte de João não trouxe a paz que Herodias havia antecipado. Pelo contrário, inaugurou um período de paranoia e superstição que atormentou Herodes pelo resto de sua vida. Quando começou a ouvir relatos sobre os milagres de Jesus, Herodes convenceu-se de que João havia ressuscitado dos mortos e estava retornando para assombrá-lo com poderes sobrenaturais ampliados. É João Batista ressuscitado dos mortos, murmurava Herodes, e por isso estas maravilhas operam nele. A consciência culpada do tetrarca tornou-se em uma prisão psicológica mais terrível do que qualquer calabouço físico.